realização de sonhos, aquela pessoa que tem o sonho, né, de fazer a sua cidadania, ela tem a descendência italiana e ela tem um sonho de fazer a sua cidadania, de ter o seu passaporte italiano, né? Eu estou aqui com o Renato, ele que é o empresário, ele é o proprietário da empresa Vieni con Noi, né? Na Itália, onde ele presta o serviço de cidadania italiana, né? Então, Renato, iniciando aqui já a entrevista, né, eu gostaria de saber o seguinte: o que é preciso para obter a cidadania italiana por descendência? Então, os princípios de leis, né, italiana, hoje em base à K28, né, Capa Vintotto, que é uma das leis principais, né, que rege a cidadania italiana, ou também pela lei de filiazione italiana, a cidadania pelo Estado italiano, ela não tem um limite de geração, né, o que é necessário, que o Brasil tem 30 milhões de descendentes de italianos, que algum indivíduo, eu acredito que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo têm a descendência italiana, mas não sabem. Então, ou seja, basta somente ter alguém da genealogia italiana, um avô italiano, um antenato italiano, né? Um trisavô, alguém que migrou da Itália que foi para o Brasil, e comprovar ao Estado italiano que existe essa geração e que esse italiano não tenha se naturalizado brasileiro. A partir, né, desse ponto, né, partindo dessa argumentação aqui, é possível reconhecer a cidadania italiana diretamente por tribunal italiano ou como a esposa do seu teve aqui na Itália, pela via administrativa. Muito bem, então deu para entender perfeitamente, né? Desde que você tenha a ascendência italiana, né, e que você consiga comprovar essa ascendência por intermédio de certidões, né, seria no caso a certidão de nascimento, né, certidão de nascimento e a certidão de casamento e óbito dos ancestrais, né, Renato? Então, a Capa 28, né, a Capa 28, né, ou a K28, ela não pede. Hoje a gente não tem isso, a questão do óbito, né? O que é necessário, o que é obrigatório hoje, certidão de nascimento e certidão de casamento, né? Por quê? Porque muitos italianos não registravam o filho. E para o Estatuto Italiano, do Stato Civile, para que alguém registre o filho de outro, né, para que isso possa ser transmitido, existe a necessidade daquela pessoa ter um casamento civil. Então, se o senhor tem um filho com a dona Mara, né, e o senhor é casado com ela no civil, né, e o senhor não consegue comparecer no cartório para registrar o André, um exemplo, o senhor consegue delegar alguém. O Estado italiano, ele reconhece isso. Então, se o senhor pede para um primo seu registrar o André e o senhor não é casado com a Mara, o Estado italiano não entende que o seu filho não é seu filho, porque não existe um casamento civil. Ele não é um filho natural e nem um filho legítimo, ou seja, ele não é o seu filho. Então, é importante nascimento e casamento, porque na grande parte dos casos a gente tem essa incongruência que os italianos não iam registrar os filhos. Então a gente pede sempre de casamento e de nascimento. Alguns comunes italianos solicitam a certidão de óbito, mas os comunes que a gente trabalha não. Então eu só solicito a certidão de nascimento e casamento, até porque quem declarava a morte, muitas das vezes, até hoje, das pessoas, é um amigo, é uma pessoa. Então, existe muitos erros, pastores, escrita na certidão de óbito, tá? Então, nascimento, casamento. Muito bem. Bom, você já deu uma pincelada, né, na próxima pergunta que eu vou te fazer, né, mas é muito importante isso, que é a parte documental, né? Então, resumindo aí, ou seja, concluindo, né, quais seriam os documentos necessários para iniciar o processo? Bom, a gente tem que partir do princípio de como eu vou reconhecer a minha cidadania italiana, né? Eu vou reconhecer através de uma agência, de uma empresa, ou eu vou fazer por conta própria, né? Se eu estou pensando em fazer por conta própria, o que eu aconselho as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir, né, irão assistir, é sim ter o óbito.
né? Por quê? Porque quem vem à Itália de forma administrativa não sabe onde vai cair. Eu não solicito óbito porque a gente já trabalha em comunes há quase 10 anos. Então, as comunes não solicitam. Então, a gente sabe os comunes que a gente trabalha. Alguns tribunais na Itália pedem óbito para o processo judicial. Alguns tribunais, outros não. Eu tenho esse conhecimento. Então, quem for fazer de forma autônoma, pastor, eu aconselho colocar o óbito e fazer retificações, né? Mas quem for contratar uma empresa de assessoria, por exemplo, se alguém ligar para mim e dizer, Renato, eu quero que você faça um serviço para mim, né? Eu vou estudar o caso, você vai fazer de forma judicial, administrativa, não, eu quero viajar para a Itália. Então, quais são os documentos que são necessários? Certidão do italiano, nascimento, e casamento do italiano. Ele foi para o Brasil, teve um filho, então tem que ter nascimento e casamento do filho. O filho do filho teve um filho, ou seja, a gente precisa comprovar todas as certidões de casamento do requerente até chegar no italiano. Muito bem. Então, é só para a gente esclarecer aqui alguns fatos. Se ficou alguém com uma sombra de dúvida, eu acredito que não, mas, todavia, no entanto, né, existe algumas comunes aqui na Itália que aceitam somente as certidões de nascimento e de casamento. Outras exigem o nascimento, casamento e óbito. Sim. Né? Então, a pessoa que deseja vir para a Itália para fazer de uma forma particular, né? Você mesmo fazer a sua cidadania, então seria interessante você trazer todos esses documentos, né? Inclusive, esses são os documentos dos ascendentes. Agora, você não pode se esquecer também dos seus documentos, né? Que tem que ter também a sua certidão de nascimento, se você for casado, a sua certidão de casamento, sim, né, Renato? Sim. Da pessoa, do requerente, no caso, né, que está requerendo a cidadania. E certidão dos filhos também, se for de menor de idade, né? Certidão de nascimento e frisar que as certidões precisam ser em inteiro teor. Inteiro teor e sobre a tradução, né? Tem que fazer a tradução também para o italiano. Tem que traduzir para o italiano e apostilar os documentos em um cartório da cidade, né? Hoje praticamente toda a cidade existe um cartório que trabalha com a apostila. Então tem que apostilar, caso a convenção haja, para o órgão italiano poder aceitar. E a tradução tem que ser feita também por alguém qualificado, né, para isso, habilitado, né? Juramentado, né? Um tradutor que tenha habilitação e reconhecimento consular italiano para poder traduzir. Senão não tem validade nenhuma a tradução. Então isso é muito importante, né? Tem que ser por um tradutor juramentado, né? Que daí ele vai ter o aval do consulado italiano. Muito bem. Nós já estamos aqui encerrando o primeiro bloco do nosso programa, né? Eu tenho certeza, porque aqui, nossa região aqui de Maringá, são aproximadamente 100 municípios, né? Que alcança o alcance aqui da TV 10. Então, o que acontece? É um alcance muito grande e essa região aqui tem muito descendente de italiano. Então, continua ligado aí, porque você vai aprender muita coisa, você vai receber através da programação de hoje muitas informações que você nem imagina que você poderia saber sobre os benefícios de você ter uma cidadania italiana. Vamos para o intervalo comercial e eu já volto.